Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo aqui um dado que tem chamado a atenção de muitas pessoas nas redes sociais e que foi divulgado ali no meio das 91 páginas da pesquisa FSB-BTG, que eu até analisei os principais números dela num outro vídeo desse dia 11 de julho. Mas nesse aqui eu quero falar porque 25% dos eleitores responderam que podem mudar de voto, e aí a pesquisa foi tentar identificar dentro de qual pré-candidato tem ali a maior disposição para ir para esse ou aquele outro pré-candidato. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda se você chegou e não está inscrito no canal ainda. Se puder, se inscreva, ativa aí as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha para cima, se não gostar, joinha para baixo. Comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, então só lembrando que essa pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre os dias 8 e 10 de julho. E ela tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. E ela mostrou que 25% dos eleitores disseram que podem, mudar de voto. E é claro que nem todos vão para o mesmo candidato. E é também importante dizer que isso é o retrato desse momento. Pode ser que daqui a pouco esse percentual aumente, diminua, enfim. Não tem nada definido ainda para essas eleições. Aí vamos ver então aqui, porque ela vai perguntar, dentro desse, vamos chamar de universo, de 25% que podem mudar de voto, como se comportará o eleitor de Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, eleitores de outros candidatos e também quem diz neste momento votar nulo ou branco, ou que não votaria em nenhum. Vamos pegar aqui, dos eleitores de Lula, dispostos a mudar de voto, nós observamos que Ciro Gomes lidera. 38% deles votariam em Ciro Gomes. Em segundo lugar, junto aos eleitores do Lula, nós temos quem? Bolsonaro com 15%, bem atrás de Ciro Gomes. E em terceiro vem o André Janones com 8%. Depois Sofia Manzano com 3%, Simone Tebet também 3%. Isso aqui, eleitores do Lula. Agora, eleitores de Bolsonaro. Vejam quem lidera como, digamos assim, segunda opção ou uma opção para esse público do Bolsonaro que estaria disposto a mudar de voto. Quem lidera é Ciro Gomes com 27%, a Simone Tebet vem em segundo com 11%, Felipe Dávila do Partido Novo com 7%, Lula também aparece aqui com 7%, Janones com 5%, pegando aqui só os 5 principais de cada pré-candidato. Agora, dos eleitores de Ciro Gomes, o Lula lidera com 37%, Jair Bolsonaro vem em segundo com 13%, Simone Tebet com 10%, Felipe Dávila 5%, José Maria Eimael com 4%. Eleitores da Simone Tebet, aqui tem quase que um empate entre os três primeiros, Lula com 18%, Ciro 16%, Bolsonaro 14%, Sofia Manzano aparece aqui com 8% e o Janones com 4%. Dos outros candidatos, aqui, que aí eles pararam também porque são vários pré-candidatos nesse momento. Aí eles deram uma agrupada, Lula lidera com 38%, Bolsonaro com 8%, Péricles com 6%, Simone Tebet também 6%, Ciro Gomes 5%. Quando fala aqui de outros, dá para incluir aqui o Janones, que apareceu com 3%, Felipe Dávila com 1%, Vera Lúcia com 1%, e os outros nem pontuaram, então aqui é um contingente menor. E dos eleitores que não votariam em nenhum branco, o Lula é um percentual muito pequeno na pesquisa, mas o Lula dentro desse grupo lidera com 20%, Bolsonaro 14%, Simone Tebet aparece com 5%, Ciro 3%, Felipe Dávila 2%. Agora, o que é que chamou a atenção aqui? Porque você olhar, o Ciro aparece como opção ou lidera dentro das opções dos eleitores do Lula. Isso aqui é normal, porque tem muita gente que diz votar no Lula, mas que tem admiração pelas ideias, pelas propostas do Ciro, enfim, até fala, olha, eu torço para que ele um dia seja eleito, dependendo eu posso até passar a votar nele do cenário que tiver. Então, isso aqui é normal e também é normal que entre os eleitores do Ciro, o Lula lidere, enfim, isso aqui as pesquisas têm mostrado, mas também para quem acha, isso aqui é importante destacar, quem acha que numa eventual desistência do Ciro, o Lula pegaria todos os votos que eram do Ciro e fosse, que tem gente que faz essa conta. Por exemplo, nessa pesquisa aqui, FSB-BTG, o Lula apareceu com 41 pontos e o Ciro com 9. Aí tem gente que pensa que se o Ciro desistir, é só pegar esses 9 e mandar para o Lula. Não é assim que funciona, O eleitor do Ciro,
Ele, assim, tem uma maior preferência, segundo essa pesquisa, pelo Lula, mas ele também dá uma fragmentada boa. Por isso é que eu trouxe aqui que o Bolsonaro aparece com 3, Simone Tebet 10. Lá embaixo, por exemplo, não responderam, não souberam responder 12%. Enfim, com todos eles também tem um percentual alto de indecisos. E quando você pega o Ciro liderando entre eleitores do Lula e também eleitores do Bolsonaro, isso reforça o que muitos vamos chamar de ciristas têm falado, de que é o Ciro o melhor nome para pacificar o país, porque ele consegue dialogar bem ali junto a uma parcela desse eleitorado. Então, se, por exemplo, o Ciro for eleito presidente, isso é difícil, não é fácil, a gente sabe, mas é possível, porque as eleições serão daqui a mais de 80 dias e muita coisa pode acontecer. O eleitor bolsonarista olharia e falava, não, beleza, pelo menos não foi o Lula. O eleitor lulista olharia para o Ciro e falaria, não, beleza, pelo menos não foi o Bolsonaro. Então, o Ciro teria uma melhor condição de dar uma pacificada no país, e cá entre nós a gente está precisando de um pouco mais de paz. Agora, o Ciro liderar entre os eleitores, digamos assim, moles, como é chamado por alguns marqueteiros, do Bolsonaro, isso aqui chamou atenção. Porque aí é importante observar a estratégia do Ciro, que por mais arriscada que ela seja, e de fato ela é arriscada, pode ser talvez a única chance dele quebrar essa polarização. Eu estou dizendo que isso pode acontecer, porque o Ciro pode de fato deslanchar nessas eleições, criar uma onda em torno do seu nome, conseguir passar para a sociedade a ideia de que, peraí, é possível quebrar a polarização e às vezes acontecer essa tal onda, como pode acontecer do Ciro não crescer, de ficar com 5%, 6%, não sabemos o que vai acontecer daqui até o dia 2 de outubro. Então é uma estratégia, insisto, arriscada, porque o Ciro precisa se mostrar cada vez mais diferente do Lula, algo que sempre foi, mas muitos não entenderam isso em 2018 e alguns não entendem ainda hoje, pelo fato do Ciro ter sido ministro, por exemplo, do Lula entre 2003 e 2006. Pelo fato também do Ciro reconhecer alguns, digamos assim, benefícios, algumas vantagens obtidas pelo povo durante o governo do Lula. Então muita gente, por conta desse tipo de elogio, fala, não, o Ciro é um aliado do Lula, aliado do PT, e nunca foi. O Ciro enfrentou o Lula em 98, em 2002, agora em 2018, enfrentaria. Aí depois colocaram o Haddad, o Ciro continuou como candidato. Mas muita gente tem dificuldade de compreender isso ainda hoje, e essa dificuldade é bem menor do que foi, por exemplo, em 2018. E hoje é algo curioso. Muitos lulistas compartilham vídeos do Ciro, naqueles que interessam a eles, elogiando o Lula lá em 2015, 2016, 2017. E muitos bolsonaristas compartilham vídeos do Ciro criticando duramente o Lula. Essas críticas se aumentaram de 2018 para cá. Não é do ano passado para cá, não. É 2018. 2019 o Ciro já intensificou, porque o que o Lula fez com o país nas eleições de 2018 é realmente inacreditável. Se apresentando como candidato sem poder ser, porque a lei da ficha limpa o impedia, Lula estava na cadeia, aí depois o TSE falou que todo mundo sabia que o Lula não podia ser candidato. Quem que assume? Um derrotado, que foi o Haddad. O Haddad tinha perdido em São Paulo em 2016 como prefeito tentando a reeleição. Aí será que alguém que foi reprovado pelo povo na prefeitura de uma capital seria então, na cabeça de muitos, um bom presidente? Então muita gente olhou isso com desconfiança, teve antipetismo, teve facada, teve um monte de coisa, mas o fato é, o Lula colaborou para fortalecer o Bolsonaro em 2018. Eu não quero aqui nem discutir se o Lula estava preso de forma injusta ou justa. A questão é, estava impedido e não tinha tempo suficiente para reverter aquilo. Tanto é que só foi revertido agora em 2021. Então é loucura o que o PT fez naquela altura do campeonato, e aquilo ali para o Ciro foi a gota d'água. O Ciro então intensificou as críticas que ele já vinha fazendo ao longo de muitos e muitos anos, inclusive quando era ministro. O Ciro criticava a taxa de juros altíssima daquele governo, assim como o vice do Lula, Zé de Alencar. Mas o Lula, na ocasião, ficou ao lado de quem? Do Meirelles, presidente do Banco Central, que depois virou ministro do Temer, secretário da Fazenda do Dória, e agora há possibilidade, se o Lula for eleito, do Meirelles voltar a ocupar algum cargo no eventual governo Lula. E então, quando bolsonaristas compartilham vídeos do Ciro no grupo deles, faz com que o Ciro fure bolhas. E isso faz com que a rejeição dessa turma ao Ciro diminua. Claro que não vai diminuir 100%, até porque tem o bolsonarista raiz, aquele que tá fechado com Bolsonaro, faça o que tiver que fazer, pode ter o maior escândalo de corrupção no governo, que vai estar lá junto com o mito. Esse não é o foco. Esse aqui talvez seja 10%, 15%,
mas tem uma parcela do eleitor do Bolsonaro que não é fascista, que não é, enfim, bolsonarista raiz, tá com o Bolsonaro só porque rejeita muito o Lula. Porque o petista fala, mas o Ciro critica. Peraí, é verdade ou é mentira o que o Ciro tá falando? Não, eles querem calar o Ciro Gomes, eles não querem que o Ciro fale a verdade. E falar a verdade, para muitos, a gente sabe que incomoda. Então, esses vídeos do Ciro circulam muito nesses grupos bolsonaristas e isso ajuda o Ciro Gomes a diminuir a rejeição junto a esse público. E eu disse que é arriscado por quê? Porque tem muita gente que gosta ainda do Ciro e gosta também do Lula e tem uma paixão e às vezes fala, mas eu até votei no Ciro em 2018, agora vou votar no Lula porque o Ciro está exagerando na dose. E tem muita gente que arruma 1000 motivos. A grande questão é, esse eleitor que hoje diz que votou no Ciro em 2018, que vota no Lula agora, será que ele votou no Ciro porque de fato gostava das ideias do Ciro ou era só porque o Lula estava impedido de concorrer? E com o Lula de volta, esse eleitor ficou só esperando ter um motivozinho para falar, não gostei dessa postura do Ciro e agora vou votar no Lula. E cá entre nós, tem muita gente que às vezes reclama do Ciro falar uma coisa ou outra, eu discordei desse tweet, eu discordei daquela fala, achei que foi muito duro aqui. Mas peraí, o que o PT fez no poder é muito grave. O Palocci devolveu aí 100 milhões de reais. É muito dinheiro. Aí tem pessoa que acha que um tweet do Ciro é o suficiente para fazê-la mudar de ideia. E essa pessoa parece que não se importa com 100 milhões que o cara devolveu roubado. O Gedel foi achado com 51 milhões no apartamento. Tá aí de novo com o Lula, mas para muita gente isso não importa. O que importa é um tweet ou um debate que o Ciro fez e a pessoa não gostou com o Gregório do Vivier, ok. Você pode olhar e falar, nossa, que debate ruim, não gostei. Beleza. Mas a gente tem que ver realmente proposta, ideia, né? Se a crítica é verdadeira ou é mentirosa. Então esse é um ponto que muita gente não consegue rebater e que o Ciro tem insistido. Insista, é um movimento arriscado, porque pode fazer com que ele termine com 5%, 6%, mas pode fazer com que crie a onda em torno do nome dele e ele quebra essa polarização. Se vai acontecer, não dá para saber. Vamos aguardar para ver, porque, insisto, a campanha não começou. Tem debate na televisão, tem entrevista, tem campanha na rua. O clima anda muito tenso, a gente não sabe como é que vai ficar, né? Se vamos ter de fato uma polarização até as eleições, ou se nós teremos uma eleição que muitos acham que acontecerá, uma eleição tripolar com 3 nomes se destacando, e aí o nome agora mais bem colocado, não só nas intenções de voto, que é o Ciro com 9%, mas quando a gente avança para outros números, como potencial de votos, segundo colocado, né, como opção aqui dos eleitores de Lula, Bolsonaro e também de outros candidatos. Então, o Ciro tem alguns ativos que os outros nomes não têm. Simone Tebet tem uma vida muito mais difícil do que o Ciro, mostrei para vocês aqui também com esses números, o Janones também. Então, se acontecer essa eleição tripolar, o nome mais bem colocado é o de Ciro Gomes para tentar quebrar essa polarização que não vai ser quebrada facilmente, não adianta a gente ter ilusão. Então, por isso, o convite que eu faço é para todos aqueles que defendem uma alternativa para o país, é compartilhar conteúdo, é conversar com as pessoas, sempre que tiver oportunidade de explicar a importância da gente superar o presente sem voltar ao passado, porque foi esse passado com seus erros, contradições, com tudo o que aconteceu de errado que gerou esse presente que muita gente rejeita, né? E vale lembrar também, você não gosta de Bolsonaro? Não, não gosto. Quantos pedidos de impeachment o Lula assinou? Nenhum. Né? Então custava, pelo menos simbolicamente, ele assinar. Não assinou, sabotou o que pôde a luta pelo impeachment. E aqui estamos nós agora entrando aí, né, digamos assim, nos últimos 3 meses, né, antes das eleições, e ainda temos tempo para virar esse jogo. E quem acreditar e defender que uma alternativa é o que o Brasil precisa, tem que acreditar até o fim, sem cair em terrorismo eleitoral, pressão de artista, de cantor, de cantora, porque o Brasil precisa não é de paixão por um ou de ódio por outro. O que nós precisamos é de ideias, projetos, propostas, e é isso que eu defendo e vou defender aqui nesse canal até o fim. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal. Até mais.